Agora nós vamos unir o nosso bojo, tá? Vamos pegar aqui, naquela correntinha que a gente virou para começar a parte de cima do decote. Vamos inserir aqui o nosso fio. Vou continuar usando. Eu vou usar fio duplo para a parte do top toda, tá? Por quê? Eu acho que fica mais estruturado, entendeu? Porque esse top ele precisa de uma estrutura mais firme. Mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem usar fio simples, também não tem problema, tá? Eu tô dando uma sugestão para quem quer aquela peça mais estruturada. Vou trabalhar ele todo no fio duplo, tá? Barbante duplo, número 4. Mas você pode também estar usando aí a linha Anne dupla, ou então até simples mesmo. Mas, assim, para quem quer mais estrutura, eu indico estar trabalhando com essa mesma linha que eu estou trabalhando, tá? Assim vocês vão ter uma peça estruturada, entendeu? Um corset mais estruturado. Vamos inserir aqui o nosso fio. E vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos vir aqui no outro bojo, também no primeiro ponto aqui da parte do decote. Vamos inserir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Pronto, dessa forma. Vamos virar o trabalho. E vamos caminhar com pontos baixíssimos por 3 pontos de base. Aqui, ó. 1, 2, 3. Passar a linha. Vim aqui no ponto do meio, fizemos 3 correntinhas, certo? Então, nós vamos vir aqui no ponto do meio, na segunda correntinha. E vamos trabalhar um leque. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Dois pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo de base. 1, 2. Vamos vir aqui no outro bojo e vamos contar. 1, 2, vamos contar. 1, 2. No terceiro ponto, vamos fechar com ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Vamos caminhar mais 3 pontos para cima. Agora nós vamos caminhar 3 pontos, ó. 1, tudo com ponto baixíssimo, tá? 2, 3. Laçar a linha sem fazer nenhuma correntinha, tá? Vamos laçar a linha, virar o trabalho. E aqui nós vamos trabalhar mais um leque. 2 pontos altos. Uma correntinha. 2 pontos altos. Vamos contar aqui novamente. 1, 2, no terceiro, prender com ponto baixíssimo. Caminhar. 3 pontos de base com pontos baixíssimos. 1, 2, 3. Laçar a linha, virar o trabalho e fazer leque sobre leque. 2 pontos altos. Uma correntinha. 2 pontos altos. Vamos contar aqui. 1, 2, no terceiro, fechar com ponto baixíssimo. Vai ficando assim. A partir de agora, vocês conseguem perceber que vamos ter necessidade de aumentos. Aqui a própria peça já começa a pedir aumento aqui, tá vendo? Aqui ela já começa a querer abrir. Porque aqui já é a parte da volta
que vai pegar para baixo do nosso busto. Então, aqui, como é que nós vamos aumentar? Nós vamos aumentar no leque, que a partir de agora nós vamos trabalhar com leques triplos, tá? 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. E agora nós vamos trabalhar durante 2 carreiras com uma correntinha antes do leque e uma correntinha depois, por mais 2 carreiras com 2 correntinhas antes do leque e 2 correntinhas depois, e assim você vai aumentando. De 2 em 2 carreiras você aumenta uma correntinha, tá? Eu vou fazer com vocês aqui. Nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos aqui encaminhar com ponto baixíssimo por 3 pontos. Dois, 3. Vamos lá. Vamos fazer uma correntinha, laçar a linha, virar o trabalho e fazer um leque com 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha e vamos contar. 1, 2, no terceiro nós vamos prender com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar aqui. Mais 3 pontos. 1, 2, 3. Fazer uma correntinha, laçar a linha e leque triplo sobre leque triplo. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, vamos pular 1, 2 no terceiro, prender com ponto baixíssimo. Ah, mas por quantas carreiras eu vou trabalhar, gente? Nesse caso aqui, não existe uma medida, nem nenhum cálculo que a gente possa fazer. Aqui nós vamos ter que ir no olho mesmo. Ó, você vai ver aqui, bota seu bojo pra frente dessa forma, bem ajustadinho, bem direitinho. E essa parte da união, ela tem que pegar aqui, onde vai ficar mais reto. Até se você quiser traçar uma linha num papel, alguma coisa, só para você ter uma noção, no meu caso aqui, ó, só com a mão você consegue ver que eu preciso trabalhar até aqui, para ele ficar com a base reta, tá vendo? Bate certinho. No meu caso aqui, acho que mais 2 carreiras já é o suficiente, tá? Ó, vocês conseguem ver? Façam isso, bota o bojo de vocês bem certinho, junta a mão dessa forma que ela fique da mais reta possível e encaixe ele, que aí você vai conseguir ver até onde mais ou menos o meio do seu, a sua união tem que ir, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar lá no grupo ou me chamar lá no privado, no direct, onde vocês preferirem. Ou deixar aqui também nos comentários do vídeo também, se vocês quiserem curtir, comentar. Esse vídeo não pode ser compartilhado, tá? Porque esse vídeo é protegido pelos direitos autorais. Então, ele só pode ser compartilhado com quem fez o pagamento da aula. Então, você não pode de forma alguma. Vamos caminhar aqui. 3 pontos baixíssimos, perdão. Recapitulando aqui para mostrar para vocês. Vou até amassar ele um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Tá vendo como é que ele é estruturado? Ó, só para vocês verem como é que ele já fica sozinho estruturado, tá? Não vi nenhuma aula ensinando a estruturar o bojo desse jeito, hein? Então, ó, já deixem um like aí, porque essa aula aqui vale ouro. Aqui nós vamos ter 3 pontos, 3 leques duplos, né, de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E, a partir do quarto, nós vamos ter uma correntinha, um leque triplo, uma correntinha. No próximo, uma correntinha, um leque triplo e uma correntinha. Aqui eu já trabalhei as minhas 2 carreiras com uma correntinha antes e uma correntinha depois do leque. E agora eu vou trabalhar mais 2 carreiras com 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois. Vou fazer aqui minhas 2 correntinhas, ó, 1, 2, laçar a linha e fazer leque sobre leque. Lembrando que agora estamos trabalhando com leques triplos, tá? Dois, 3. 2 correntinhas. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. No terceiro, a gente faz um ponto baixíssimo. E agora eu vou caminhar aqui também. Mais 3.
Vou fazer só mais esse e vou voltar para mostrar para vocês como é que fica a base, tá? Vou caminhar aqui. 1, 2, 3, laçar, fazer 2 correntinhas, laçar a linha e fazer leque sobre leque. Uma correntinha, leque sobre leque. Uma correntinha, 3 pontos altos. Duas correntinhas, conto aqui. 1, 2 no terceiro, prendo com um ponto baixíssimo. E olha como é que ele vai ficar. Que lindo que já tá ficando, gente. Esse ajeita ele bem direitinho assim. Quando a gente fizer a lateral, ele vai ajustar melhor. Olha que lindo que ficou. Você bota aqui a mão, você já consegue ver que já ficou suficientemente reto, tá? Pra mim já tá bom. Se você quiser fazer mais uma carreira aqui, fica à vontade. Mas pra mim, esse tanto aqui já tá bom. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas aqui no meio, tá? 3 de leques duplos, sem nenhuma correntinha. 2 de leques triplos com uma correntinha na frente e uma depois. E 2 de leques triplos com 2 correntinhas antes e 2 depois, tá? Ele vai ficando assim. Agora nós vamos trabalhar a parte do corset aqui, né? Do desenho, para passarmos para a lateral e finalizarmos com as tranças, tá? Agora nós vamos começar a fazer o desenho da parte da frente. Aqui, nós vamos pegar... Você vai alinhar o seu bojo dessa forma. E vai ver que é a parte mais reta. Antes dele começar a curvar, ó. Aqui ele tem a parte mais reta. Ele vem e desce. E aqui ele começa a curvar. Vocês podem ver que é a mesma direção. Nós vamos fazer o desenho a partir daqui. Você pega a sua mão daquela mesma forma, aquele mesmo truque. Pega a sua mão e desce. Quando ele começar a curvar, você marca, tá? Vai ser mais ou menos aqui, o meu. Aí, como é que a gente vai saber qual é a quantidade de ponto certa? Lembra daquele nosso ponto solitário? Que a gente deixou ele sem aumento nenhum desde o começo? Então, você vai olhar ele aqui, ó. E vai contar a partir dele quantos pontos que deu. Aqui no meu caso, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 pontos, ó. Aqui vai ficar a lateral. E a partir daqui, eu vou começar a fazer a parte da frente, tá? Que é aquele desenho. Contando a partir daquele ponto, você volta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui eu vou prender o meu fio. Aqui é muito de preferência, entendeu? Eu quero que o meu desenho comece logo aqui. Assim que sair da lateral, eu já quero que o meu desenho comece, entendeu? Por isso que eu vou fazer aqui. Aí você faz a mesma coisa que eu fiz, ó. Pega reto, quando começar a descer, você marca e começa a trabalhar ele, tá bom? Vou subir 5 correntinhas. São 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e 2 correntinhas de separação. Vamos pular. 1, 2, 3. No quarto, vamos fazer um leque triplo. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Vamos lá? Vamos fazer uma correntinha. Vamos pular. 1, 2 no terceiro, vamos fazer um ponto alto. Vai ficar assim. Vamos fazer uma correntinha. Laçar a linha. Vamos pular uma correntinha de base. E fazer um ponto alto.
uma correntinha, vamos pular um ponto de base, laçar a linha, uma correntinha, vamos pular um ponto de base e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, um de base, um ponto alto. Uma correntinha, um de base, um ponto alto. Uma correntinha, um de base, um ponto alto. Até chegarmos ali no nosso leque do meio da peça. Uma correntinha, uma de base, um ponto alto. Uma correntinha, vai pular a primeira correntinha aqui que nós fizemos, lembra que nós finalizamos aqui? No meu caso, eu finalizei aqui com 2 correntinhas antes do leque, vou pular uma e vou fazer um ponto alto. Se você fizer 2, fiz 3 correntinhas antes do leque, vai seguir fazendo a mesma coisa, tá? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulando um ponto de base. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Vamos fazer uma correntinha e leque sobre leque. E o leque do meio, vou fazer uma correntinha e fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente tem que fazer a mesma coisa que fizemos desse lado, nesse lado, tá? Então, aqui, ó, eu botei na segunda correntinha, vindo daqui na primeira correntinha, perto do leque. Então, aqui eu tenho que colocar na correntinha seguida do leque, tá? Vou fazer um ponto alto, pular uma correntinha de base, no próximo ponto fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular uma de base e fazer um ponto alto. Uma correntinha, uma de base e ponto alto. Vou fazer assim até chegar nessa marcação aqui, tá? Vou fazer aqui com vocês para mostrar como é que vai ficar a parte do leque no final. Se aqui eu tenho 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui eu tenho que ter 7 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou laçar a linha. Vou pular 2 de base, no terceiro vou fazer um leque. 1, 2, no terceiro eu faço um leque. 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos altos. Eita, cacete, tá queimando. Vou fazer esse leque. Vou fazer uma correntinha. Vou fazer 2 correntinhas. Laçar a linha, vou pular 1, 2, 3. No quarto, fazer um ponto alto. Desse jeito, vai ficar assim. Agora aqui vão ser carreiras de repetições, tá? Agora nós vamos fazer aqui o desenho da frente, tá? Terminei aqui a minha primeira carreira e nós temos que escolher agora, nesse momento, o tamanho que a gente quer o nosso desenho da frente. Eu vou fazer o meu com 15 centímetros, tá? Que vai pegar ali 2 dedos ali mais ou menos acima do umbigo, que pra mim é um tamanho ok. Mas se você quiser fazer maior, no máximo 20 centímetros, no mínimo 13, tá? Pra ele ficar o mais parecido possível com a foto de inspiração, ok? Então, o que nós vamos fazer? Para eu saber a quantidade de carreiras que eu preciso, eu vou medir,
esse meu primeiro leque aqui, da base, que o meu aqui, 2 centímetros, tá? Cada carreira minha bate aí mais ou menos 2 centímetros com essa linha e essa agulha que eu tô fazendo. Então, eu sei que eu preciso aqui de mais ou menos aí 8 carreiras, tá? Eu vou fazer aí mais ou menos 8 carreiras. Então, o que acontece? Eu vou diminuir 1 quadrado a cada carreira. Vamos lá, prestem bem atenção. Eu vou diminuir um quadrado de um lado e um quadrado de outro a cada carreira, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu preciso que a carreira se encontre no meio, certo? Primeira coisa que você vai fazer é medir a sua carreira, né? Qual é a largura do seu ponto nessa primeira carreira. No meu caso aqui, foi 2 centímetros, tá? Então, eu vou precisar ir aproximadamente de 8 carreiras, tá? Para chegar até o comprimento que eu quero. Vai dar aí por volta de 16 centímetros, que para mim é um tamanho ok, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Eu preciso diminuir essas 8 carreiras até chegar até que esse ponto se encontre aqui no final do desenho. Eu tenho 7 quadradinhos, eu vou diminuir 1 quadradinho por carreira. Então, se eu tenho 7 quadradinhos, em 7 carreiras eu não vou ter mais nenhum quadrado. Então, é assim que você vai calcular. Você vai contar quantos quadrados deu. Um exemplo, o meu deu 8 quadrados. Então, você vai diminuir 8 carreiras até chegar no final. Meus quadradinhos foram, sei lá, 10 quadrados. Aí, você vai diminuir 10 carreiras, tá? Lembrando que para você saber a quantidade de carreiras que você vai precisar, você tem que, obviamente, medir seu ponto aqui. Você fez uma carreira, você vai medir. A minha carreira deu 1 centímetro, um exemplo, se você estiver fazendo com a linha mais fina. Então, eu quero 15 centímetros de tamanho. Então, se é 1 centímetro, vamos ter 15 carreiras. O que você vai acontecer? Você vai precisar trabalhar mais carreiras sem diminuições, e depois de um determinado número de carreiras, você vai começar a diminuir. Esse cálculo é feito para que você não diminua antes do tempo, tá? Eu acho que deu para entender mais ou menos como é que é feito. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, é só me chamar lá no grupo, ou lá no direct, lá no WhatsApp, que eu explico vocês. Mas é basicamente isso. Você vai medir a sua primeira carreira e vai dividir Você vai estipular aqui o tamanho que você quer do seu desenho. Quero 15 centímetros. Vou medir aqui a minha carreira deu 2. Então, eu vou precisar ir aproximadamente de 8 carreiras para dar os 15 centímetros. Né? No caso, vai dar 16 centímetros. Mas como é que eu vou saber onde eu vou começar a diminuir? Se eu tenho 7 quadradinhos, eu preciso diminuir 7 carreiras, certo? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Eu preciso de 8 carreiras, então, automaticamente, só vou ter uma carreira sem aumento, sem diminuição. As outras terão que ter diminuições para poder completar as 8 carreiras e fechar aqui embaixo. Se você tem 7 quadradinhos e quer fazer 9 carreiras, você vai trabalhar 2 carreiras sem aumento e vai começar a aumentar a partir da segunda. E assim sucessivamente. Qualquer dúvida é só me chamar lá. Então aqui eu já trabalhei por uma carreira e como eu quero 8 carreiras e eu tenho 7 quadradinhos, agora eu só preciso diminuir as 7 carreiras até fechar o final. Eu vou subir. Como é que nós vamos fazer a diminuição, que é o mais importante? Eu vou subir aqui as 5 carreiras, as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Laçar a linha e no leque fazer um leque, né? Leque sobre leque. 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Fazer uma correntinha, laçar a linha, e ao invés de fazer um ponto alto sobre esse ponto alto, nós vamos pular esse primeiro quadradinho. Tem esse primeiro ponto alto, nós vamos fazer nesse aqui. Você vai pular esse e vai fazer no próximo. Pulamos esse e vamos fazer nesse. Uma correntinha e vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque, até o final da carreira. Aqui eu tô chegando no final da carreira. Vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha, e ao invés de eu fazer um ponto alto, nesse ponto alto aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou vir direto para o leque. E vou fazer um leque
sobre leque. Vocês vão trabalhar assim até... Deixa eu finalizar a carreira aqui. Duas correntinhas para fazer nosso último ponto alto. Finalizei aqui a minha segunda carreira e vocês podem ver que ela já começou a funilar. Eu iniciei aqui o nosso desenho com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. A minha segunda carreira vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. A terceira vai ter 5, a terceira vai ter 5, a quarta vai ter 4, a quinta vai ter 3, a sexta vai ter 2, a sétima vai ter 1 e a oitava vai finalizar, não vai ter nenhum quadradinho mais, tá? Por isso que vocês têm que calcular. No meu caso aqui, recapitulando, como é que a gente vai calcular a quantidade de diminuições que nós vamos fazer? Primeira coisa que você vai fazer vai ser medir a sua carreira. A primeira coisa que você vai fazer é medir o tamanho que você quer aqui, o seu desenho, né? O meio do seu desenho. Depois você vai pegar e vai medir o tamanho da sua carreira, tá? Da sua primeira carreira, qual é o tamanho que ela ficou. Vai dividir esse tamanho que você escolheu para o seu desenho pelo tamanho da carreira. Um exemplo, no meu caso aqui, a minha carreira, eu quero 15, 16 centímetros de tamanho. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 2, que é o tamanho da minha carreira. Eu fiquei com mais ou menos 8. 8 vai ser o número de carreiras que eu vou precisar trabalhar para ficar com 16 centímetros de tamanho final. Ah, como é que eu vou saber como é que eu vou começar a diminuir? Você vai contar os quadradinhos, ok? Se eu tivesse 8 quadradinhos aqui, eu teria que diminuir as 8 carreiras. Se eu tivesse 9 quadradinhos, eu teria que fazer 2 carreiras sem diminuições e depois diminuir o restante, entendeu? Porque eu tenho 7 quadradinhos, então eu preciso de 7 carreiras de diminuições. É só você calcular. Ah, eu tenho 8 quadradinhos, eu preciso de 8 carreiras de diminuições. Ah, eu tenho 9 quadradinhos, eu preciso diminuir 9 carreiras para poder no final ficar com... Para no final unirmos os 3 leques, tá? Que ele vai ficar aqui com aquele desenho, tá? Então eu vou fazer aqui a diminuição, eu já expliquei para vocês. É bem simples, é só você ir pulando um quadradinho. Ó, sobe as 5 carreiras. 2, 4, 5. Laça a linha, vira o trabalho, faz leque sobre leque. Uma correntinha, né? 3 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos. Você vai fazer uma correntinha depois do leque. E ao invés de vir fazer o ponto alto no ponto seguido do leque, você vai pular esse ponto e vai vir no próximo e vai fazer um ponto alto. Pronto, já diminui mais um quadradinho. E vou seguir fazendo até eu chegar lá na minha última carreira, quando eu já não vou ter mais nenhum quadradinho, e eu volto para ensinar vocês como finalizar, tá? Já fiz aqui até a penúltima carreira. Gente, ficou perfeito no meu corpo, tá? Eu já experimentei, ficou ideal. Aqui nós temos 14 centímetros, como falta uma carreira ainda, vamos fechar os 16 centímetros, tá bom? Vou fazer a última carreira com vocês, para vocês verem como é que a gente faz. É muito simples, tá? Aqui, ó, ficou só um quadradinho, tá vendo? Agora nós vamos fazer a última carreira para finalizarmos a peça, tá? Vou subir aqui as minhas 4 correntinhas, vou subir aqui as minhas 5 correntinhas, 3, 4, 5, laçar a linha e vou fazer leque sobre leques. Cheguei aqui, ó, na minha penúltima carreira. Ficou só um quadradinho. Agora nós vamos fazer mais 2 carreiras para finalizarmos esse desenho. Vou subir aqui as minhas 5 correntinhas, perdão. 3 para dar altura e 2 de separação. 5. Laçar a linha e vou fazer leque sobre leque.
Fiz meu primeiro leque, vou fazer uma correntinha. E dentro desse quadradinho aqui, nessa correntinha que nós fizemos entre um ponto alto e outro, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, leque sobre leque. Uma correntinha e 3 pontos altos. Mais um leque, agora eu vou fazer mais uma correntinha aqui, laçar a linha e no meio desse último quadradinho aqui, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha e leque sobre leque. Duas correntinhas e ponto alto aqui na terceira correntinha. Vamos subir 5 correntinhas, 3 para dar altura, 2 para virar. 1, 2, 3, 4, 5. Virar o trabalho. E agora a gente vai trabalhar apenas leque sobre leque. Laçar a linha, fazer o leque aqui. Terminei aqui o meu leque, vou laçar a linha e vou vir direto pro outro leque aqui. Aqui eu tive que fazer uma emenda, mas depois eu escondo ela. E vou fazer leque sobre leque. Laçar a linha, passar para o próximo leque e fazer leque sobre leque. Duas correntinhas e vim aqui na nossa terceira correntinha e fazer um ponto alto. E ficou assim o nosso desenho da frente. Os nossos bojos aqui, que são lindos e super estruturados, que eu fiquei apaixonada nesse tipo de bojo. E ele ficou assim. Tem 20 minutos. Gastei um tempão à toa. Vou arrematar aqui minha linha. Vou ver qual que é o lado direito, né? Porque o direito tem que ficar virado para cima. E vou prender meu fio aqui no último ponto da parte do decote. Aqui a gente prendeu no primeiro, aqui nós vamos prender no último. E vamos trabalhar pontos baixos em toda essa volta. Até, ó, vai vir aqui, vai passar por aqui, até chegar do outro lado, tá? Eu vou fazer aqui, tá? É ponto baixo sobre o ponto de base, ó, uma correntinha, próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Isso aí. No próximo ponto baixo, assim eu vou trabalhar por toda a volta.
Vou fazer aqui, até chegar ali na parte do desenho, para vocês verem como é que é. Gente, não fica pesado, tá? Ele fica estruturado. Se você trabalhar com fio duplo, ele vai ficar mais estruturado. Mas se você quiser trabalhar com fio simples, também não tem problema, tá? É só você seguir as medidas que eu falei no vídeo e fazer do mesmo jeito. Só que você vai ter que ficar atento à quantidade de pontos, tudo isso, tá? Mas também não vai interferir no resultado final. Só que eu prefiro o fio duplo porque ele sustenta mais. Ó, ele já segura por si só, entendeu? Nem vou precisar de bojo. Fiz aqui o último ponto do bojo, vou passar para o desenho. Vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Tenho 3 correntinhas, vou fazer 3 pontos baixos. Aqui no meio eu vou fazer. Passo para o próximo, faço 3 pontos baixos. Cada intervalo desse será 3 pontos baixos, tá? Porque foram 3 correntinhas que nós fizemos. Para subir. E um ponto alto tem a altura de 3 correntinhas. Vai ficando assim, ó. E você vai trabalhar assim por toda a volta até chegar desse lado, tá? Vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira de pontos baixos. Olha como é que ele já toma forma. Eu adorei esse tamanho aqui, ficou perfeito pra mim, não ficou muito comprido nem muito curto. Agora nós vamos trabalhar a lateral. Como é que nós vamos trabalhar essa lateral? Você vai pegar o seu bojo, né? Você vai pegar o valor do seu busto, vai dividir por 2. E desse resultado, tu vai tirar 20 centímetros, entre 15 e 20, tá? Porque o crochê, ele cede. Se você não reduzir, vai sobrar, vai ficar largo, tá? Então, você pode tirar 20, no máximo aí 22 centímetros da metade do seu bojo, da metade do seu busto, tá? E vamos dividir, né? Metade desse valor pra cá, metade pra cá, depois de reduzido aí entre 15 e 20 centímetros, aí no máximo até 22. E o resultado você vai botar metade para um lado, metade para o outro, tá bom? No meu caso, para o tamanho 50, que é 120 de busto, eu vou ter 60 menos 20, vou ficar com 40, certo? Então, eu vou botar 20 para um lado e 20 para o outro, porque 40 dividido por 2 é 20. E nós precisamos de 2 laterais. Como é que nós vamos fazer essa lateral? Vamos subir aqui 3 correntinhas, uma para virar, laçar a linha, pular uma de base e fazer um ponto alto. Laçar a linha, uma correntinha, uma de base e um ponto alto. Nós vamos trabalhar assim até a parte em que estipulamos aqui. Eu acabei esquecendo de falar para vocês. A lateral, você pode fazer só a parte do busto, ou você pode pegar aqui 1 ou 2 carreiras do desenho para dar uma ajustada melhor de baixo aqui do nosso seio. Fica a seu critério, tá? Que não tem uma regra. Eu vou pegar aqui 2 carreirinhas aqui do desenho só para ajustar melhor, tá? Mas se você quiser fazer só no bojo, não tem problema. Uma correntinha, pluma de base e um ponto alto. Eu vou fazer até aqui a segunda carreirinha. Até esse ponto aqui, tá bom? Vou fazer aqui e volto com vocês. Subi uma correntinha e vou fazer ponto baixo para cada ponto de base. Onde tem um ponto alto, faço um ponto baixo. Onde tem uma correntinha, faço um ponto baixo, tá? Vou trabalhar assim por toda a carreira e depois eu vou voltar fazendo novamente ponto rede. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aí depois eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. E vou trabalhar assim até completar os meus 20 centímetros de lateral, tá? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Nossa parte da frente está pronta. Nós vamos para a parte das alças. Ai, como é que eu vou saber a medida da minha alça? Gente, muito fácil. Na tabela de medidas tem a altura da cava, tá? Então você vai pegar a altura da cava correspondente à medida do seu busto. No meu caso, para o busto tamanho 50, tá? Você vai tirar a circunferência do seu busto e vai identificar qual é o tamanho. Você vai buscar lá, no meu caso, tamanho 50 é 23 centímetros de cava. Então, eu preciso de 23 centímetros para frente e 23 para as costas. Porém, sabemos que o crochê, ele cede. Ó, aqui eu já fiz a trança. Olha só, ele dá aquela leve cedida. Então, a gente vai tirar os 5 centímetros da medida final. Um exemplo, minha altura de cava é 23. Eu vou somar 23 mais 23 vai dar 46. Eu vou tirar entre 5 e 7 centímetros dessa medida.
Aí você vê se você quer a alça mais ajustada, se você quer ela mais larguinha, tá? Eu vou tirar 6 centímetros do meu pra ficar com 40 redondinho, tá? Então, eu vou ficar com 26. Então, eu vou pegar 23 mais 23, que vai dar 46, e descontar de 5 a 7 centímetros, tá? Que é a elasticidade do crochê. Calculada a alça, agora nós precisamos calcular essa parte aqui, ó, tá? Então, aqui você só vai pegar a sua fita métrica, desse jeito, bota ela de forma curva, porque ela tem que acompanhar o desenho do busto, tá? Você vai fazer essa dobrinha aqui, e vai passar em volta de toda a base do busto, até chegar aqui do outro lado. No meu caso aqui, deu 84, tá? Vou somar as minhas duas alças, mais esses 84 centímetros de volta de busto, tá? Eu vou ter 80 centímetros de alça, tá? 40 para cada lado, mais 84 dá 164 centímetros de trança que eu preciso para completar o desenho todo, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou fazer 164 centímetros de trança, tá bom? Como é que nós vamos fazer essa trança? Eu tentei de várias formas, tá? Mas eu acho que essa forma aqui é a forma mais fácil de fazer. Você vai iniciar com 2 correntinhas, subindo 1, 2. Vai subir mais 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vai laçar a linha e vai vir aqui na 5ª correntinha, puxar a linha desse jeito. Não vai fechar. Vai segurar a linha, vai laçar, inserir aqui na correntinha novamente e puxar. 2. Né? Já temos 2 laçados aqui. Segura, laça a linha, insere na correntinha e puxa. 3. Você vai fazer esse mesmo procedimento por 5 vezes. Aqui a gente já tem 3, 4, 5. E vai fechar, puxando tudo e fazendo uma correntinha. Vai ficar assim. Como se fosse um ponto, tipo um ponto pipoca, né? O ponto puff. Laçar a linha, na próxima correntinha vai fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai fechar uma correntinha. Ele vai ficar assim, ó. A primeira é mais difícil, tá? Depois as próximas fica mais fácil. Vai ficar assim, ó. Você vai virar o trabalho, vai fazer uma correntinha, puxar ela bem, deixar ela bem fechadinha assim, e vai puxar a laçada. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Vai laçar a linha, e dentro desse espaço aqui, você vai fazer as 5 laçadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vai fechar, fazer uma correntinha. Vai virar o trabalho dessa forma, laçar a linha e dentro do mesmo espacinho vai fazer mais 5 laçadas. 3, 4, 5. Vai fechar uma correntinha. Vai virar o trabalho, vai fazer mais uma correntinha, puxar bem, folgar a linha desse jeito e continuar fazendo. Laçando a linha, insere no espacinho aqui, laça a linha, vem aqui nesse espacinho e faz 5 laçadas. 2, 3, 4, 5. Fecha uma correntinha. Laça a linha, vira o trabalho e no mesmo espaço faz mais 5 laçadas. Mais 5 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5. E fecha. Você vai trabalhar dessa forma até completar aquela soma que nós fizemos, que é as alças, mais o desenho do busto, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Já fiz a minha trança aqui, ó. E agora, antes de costurarmos, nós vamos fazer algumas marcações, tá? Pra poder a gente não se perder na hora de costurar e ficar mais fácil, né? Mais rápido o trabalho. A primeira marcação é a marcação da alça, tá? Da minha alça. Eu vou marcar aqui o tamanho da minha alça, que no meu caso deu
40 centímetros, tá? Vou marcar esses 40 centímetros e fazer uma marcação. Aí o meu primeiro busto deu 42. Meu primeiro busto deu 42. Então eu vou marcar, a partir dessa marcação aqui da alça, eu vou marcar 42 centímetros, tá? Que vai ser onde vai dar no meio certinho do busto ali. Então, marquei 42 aqui, fiz uma marcação. Essa aqui, aí você marca aqui, que essa aqui vai ser aquela trancinha do meio. Mais uma marcação, mais 42 centímetros. Meus bojos deram um tamanho certinho. 42 centímetros aqui, fiz mais uma marcação. Vou chegar essa marcação pra cá, essa correntinha aqui dá 42. Ó, 42 certinho. E a minha outra alça que tem que dar 40. Deu aqui 40 certinho, tá? Então agora nós vamos costurar. Eu vou usar aqui, ó, uma agulha de tapeceiro, tá? Para costurar, eu vou usar um fio simples do mesmo que eu tô usando para peça e uma agulha de tapeceiro. Você pode usar uma agulha de costura normal também, mas acho que a de tapeceiro fica melhor. Vamos pegar aqui a nossa peça e vou começar por esse lado aqui. Aí nós vamos colocar aqui aquela marcação que nós fizemos da alça, aquela primeira marcação, você vai colocar ela bem juntinha aqui. Eu vou até amarrar para poder não perder. Você pode colocar um alfinete, marcador também, fica à vontade, tá? Só para prender ela no lugar aqui e a gente não se perder. Agora eu vou vir passando com ela por toda a base do busto. Dando uma leve ajustadinha nela aqui, ó. Pra ela ficar bem firme, com ela virada pra cima, tá? Pra ficar o desenho bonito. Vou marcar aqui. Uma amarradinha aqui, só pra ela não sair do lugar. Aquela correntinha aquela parte da trança onde nós marcamos, tá vendo? Ela vai ficar no meio aqui, ó. E agora você vai virar pra cá e ela vai ficar assim, ó. Tá? E você segue fazendo o mesmo procedimento do outro lado. Vai ajeitando aí a trancinha até do outro lado, tá? Ela tem que bater certinho aqui o tamanho. Ó, aqui já deu certinho. Faz. O importante é fazer esses pontos de fixação para você não perder a marcação, tá? É importante que ela toda, cuidado para não torcer, tá? Pra ela não ficar torcida. E fica assim. Agora nós vamos costurar. Eu tô aqui com a minha agulha de tapeceiro, tá? O meu fio. Dá um nozinho na ponta. E vou vir costurando de dentro pra fora. E você vai costurando, passando entre os pontos da trancinha. Porque aí não vai nem aparecer a costura, ó. Tá vendo? Ele se mistura com o ponto da trança. E assim você vai fazendo. Aí depois que você terminar, você volta reforçando, se você achar necessário, tá? Vai passando o fio por toda a base. Ó, ela já fica bem firme, tá vendo? Se você achar necessário, você pode reforçar, tá? Reforçar aqui do lado, do jeito que você preferir. Pode fazer a costura com uma agulha de mão também, mas eu acho que com a agulha de tapeceiro a costura ela vai ficar mais forte e vai ficar mais bonito também, tá? Do que com a agulha de mão. Eu aconselho vocês usarem a agulha de tapeceiro, fica mais bonito. E vai seguir fazendo até completar toda a volta. Vai ficando assim. Vou finalizar aqui e volto para mostrar para vocês como é que ficou. Agora nós vamos fazer o cordão de correntinhas para poder fazer a parte trançada aqui das costas, tá? Aí você vai ter que medir, aqui não tem um tamanho certo, você tem que medir mais ou menos quanto você acha que vai ser necessário para poder dar ajuste, tá bom? Pode pegar a fita métrica e medindo assim. Vamos lá. Vamos ver quanto deve dar aqui no meu. Aqui eu devo precisar de uns 3,5 metros de cordão de correntinha, mais ou menos, tá? Pra poder trançar toda essa parte das costas aqui, tá? 3 metros, 3,5 metros. Se for muito, depois a gente corta, mas é melhor sobrar do que faltar na hora de trançar na parte das costas. Você vai trabalhar em um cordão de correntinhas do tamanho que você estipular.
Vou fazer só uma amostra aqui para vocês verem, tá? Aí, quando você finalizar, né, o tamanho que você estipulou aí, você vai pular a primeira, na segunda você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai seguir fazendo ponto baixíssimos por toda a correntinha. Ele vai ficar assim, ele vai ficar mais maleável, vai ficar mais bonito se você fizer ele mais fininho. Você pode fazer aí para poder fazer cordão de calça, de short, alcinha de blusa, fica perfeito, tá? Agora eu vou terminar o meu cordão aqui, vou arrematar os fios e volto para mostrar para vocês o resultado do nosso top.